Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia do projeto do Bíblia em Áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de conhecimento da Bíblia Sagrada, para a gente estar aqui juntos edificando a nossa fé e nosso espírito, tá bom? Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 1, que fala assim: Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de matar Jesus, em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneiros para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram: Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: Escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Siga esse homem até a casa onde ele entrar. Diga ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo o que Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma a verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reinado de Deus. Até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor estará aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas aquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles seria considerado mais importante. Então Jesus disse: Os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário. O mais importante deve ser o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, Simão, escutem bem. Satanás já conseguiu aliança para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou:
Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes do galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: Pois agora quem tem a bolsa ou a sacola deve pegá-las, e a quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito no meu respeito tem que acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi, como de costume, o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegaram no lugar escolhido, Jesus disse: Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou à distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo, mas Jesus disse: Judas, é como um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita, mas Jesus ordenou: Parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e a curou. Em seguida disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia, de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não conheço este homem. Pouco tempo depois, o homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombaram dele e batiam nele, taparam os olhos dele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhe? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes, alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhes disseram: Diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu: Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará ao lado do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: São vocês que estão dizendo. E eles disseram: Não precisamos de mais testemunha, mas nós mesmos ouvimos o que ele disse. Somente até aqui. Capítulo 22 nos mostra que tudo já estava
premeditado para acontecer. E que tudo Jesus já sabia. Ou seja, ele não foi pego de surpresa. Assim é na sua vida. Tudo que acontece na sua vida já está pré-escrito por Deus. Você é pego de surpresa, mas Deus não. Então, o que acontece, sejam boas ou ruins, Deus já sabe o que vai acontecer. Porque já foi escrito. Ele já sabia. O que você deve fazer? Fidelizar o seu relacionamento com o Senhor, priorizá-lo na sua vida, para quando chegar os dias maus, porque os dias maus existem, para quando chegar os dias maus, como Jesus aqui também passou por várias situações mais, ok? Porque ele também já sabia que ia passar, você esteja pronto e preparado para passar por elas. Com a mesma firmeza que Jesus passou aqui, as consequências iam se mostrando mediante as situações que ele ia passando. Assim é você na sua vida. Esteja com a sua base fortalecida no Senhor. Esteja em concordância com Deus e comunhão com Ele. Para quando o dia mal chegar, você não esmorecer, mas você continuar firme, igual Jesus foi, mediante as provações que estavam se apresentando para Ele. Entende? Então, quando a gente está no dia mal, quando a gente está passando pelo dia mal, a nossa base precisa estar fortalecida em Deus. Para a gente passar com veemência. Para a gente não cair, para a gente não esmorecer. Ok? Então, mantenha o seu relacionamento com Deus em dia. Procure Ele no seu secreto. Leia a Bíblia. Adore. Jejue. Ore. E traga a Deus a existência na sua vida. Colocando em prática tudo que você está lendo. Para ver transformação em você. Tá bom? Essa foi a palavra, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Paizinho. Obrigada, Senhor. Estamos com os corações aqui agradecidos ao Senhor pelo direcionamento que o Senhor nos deu, Pai. Pai, que a gente venha ter um coração mais obediente e humilde na sua presença, onde a gente venha se submeter à sua autoridade, Senhor. E onde a gente perceba e a gente veja, Senhor, que sem o Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Senhor, quando o dia mal chegar, que o Senhor esteja conosco, Senhor. Para a gente não se perder no meio do caminho, mas que a gente seja orientado mediante a sua voz e a sua presença. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha aterrar enquanto contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta, e cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada, que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.